Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de março. No mês de março, eu resolvi meio que sair da minha zona de conforto. Vocês sabem que eu gosto muito de ler um livro de romance, né? Quanto mais doce, melhor. Eu gosto também de ler distopia, um livro de aventura. Ultimamente eu ando gostando muito de livro de suspense. E no mês de março, eu resolvi, assim, meio que inovar, assim. Eu resolvi dar um passo a mais, né, nisso tudo. E resolvi ler um livro de um gênero que eu nunca havia lido na minha vida, que é o gênero de terror. Escolhi um livro bem fininho, né, já que é um gênero, assim, que eu não estou acostumada, então parti para um livro bem fininho pra ver se eu ia gostar, né, do esquema. Mas que livro que eu estou falando? Calma aí. É O Vilarejo, do autor Rafael Montes. Como eu já disse, ó, é um livro bem fininho. Esse livro aqui, se você tiver tempo, você lê ele numa sentada. Eu li ele em 2 noites, li rapidinho. As histórias, assim, são bem breves. Por que histórias? Esse livro, gente, na verdade, ele é dividido em 7 contos. E esses contos, eles fazem alusões aos 7 pecados capitais. E cada um desses pecados capitais é representada por um demônio. E essa história, né, esses contos, na verdade, ele se passa num vilarejo. No livro, gente, não conta em que cidade fica esse vilarejo, não conta em que país que é, também não conta em que época que é. A única passagem que você tem no livro, né, que te fala sobre, na verdade, não sobre data, né, sobre uma época, é o quê? Que os acontecimentos, né, que desencadeiam, né, a história, o enredo todo desse livro, ele se passa após uma guerra civil. Então depois, gente, dessa guerra civil, esse vilarejo ele foi tomado por um inverno muito rigoroso. As estradas foram bloqueadas pela neve, as pessoas não conseguiam trazer alimentos de fora e, consequentemente, os moradores desse vilarejo acabaram padecendo, não só de frio, né? O inverno realmente estava complicado, então eles estavam com frio, algumas pessoas começaram a ficar doentes e também começaram a padecer por falta de alimento, né? Algumas pessoas começaram a passar fome. Então essas 7 histórias começam a narrar isso, um pouquinho antes, né, do bloqueio dessas estradas, até finalmente chegar, né, no bloqueio das estradas e culminar com o final, né, da história. Ele conta 7 histórias independentes, porém, você tem que tomar cuidado. Apesar das histórias não se interligarem, né, as histórias são contadas, assim, de algumas famílias que moram nesse vilarejo, aliás, né, só que as histórias não se interligam, porém você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá em algum capítulo, te lembra fatos que você já leu em outro capítulo. Às vezes é a visão desse personagem em relação ao capítulo que você leu com a visão de outro personagem. Aí o que acontece? Às vezes essa visão te abre mais a mente, te faz entender o que realmente aconteceu ou não, te deixa mais confuso ainda. Então você tem que meio que montar esse quebra-cabeça para você entender. Aí o que acontece, gente? Como são 7 eventos, né? Como são 7 histórias. Eu, sinceramente, assim, quando eu estava, acho que quase no penúltimo capítulo, eu meio que entendi o rumo disso tudo, onde que ia dar. Porém, eu acabei ficando surpresa com o final da história. O final, assim, é uma conclusão, assim, que te faz refletir, na verdade, que te faz pensar. Apesar de ser um livro de terror, esse livro te deixa uma mensagem em relação a esses personagens, né? Na verdade, que ninguém é inocente, tá? Que o mal pode nascer em qualquer lugar, o mal pode nascer em qualquer família, em qualquer pessoa. Então que você tem que tomar cuidado com os personagens desse livro, que quando você pensa, não, fulano de tal não teria coragem de fazer tal coisa. Ele tem sim, toma cuidado, ninguém é inocente nessa história. Então, é só isso que eu posso falar do livro, gente, porque se eu falar mais, eu vou acabar fazendo spoiler e eu não quero fazer spoiler. Então, se você gosta de um livro de terror,
Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro, tá? Como eu já disse, não é um livro que eu estou acostumada a ler. Confesso que quando eu estava lendo alguns capítulos desse livro, eu me perguntava o que eu estou lendo esse livro, aonde eu fui amarrar meu boi, como assim? Então, assim, eu tive uma certa dificuldade com esse livro, por conta, né, da mente perturbadora de alguns personagens. Eu tenho essa dificuldade para mentes perturbadoras, sabe? Não tô acostumada com isso, mas assim, foi um desafio que eu propus a mim mesma e eu consegui vencer esse desafio. Quem sabe, né? Eu leio um outro terror pra ver se eu tiro essa impressão de que eu não gosto de terror. Eu tive a impressão que eu não gosto de terror. Só que eu não vou me precipitar com relação a isso. Eu vou ler outros livros de terror e depois eu volto a falar com vocês. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série. Ele é o 8º livro dessa série, porém, ele é o 2º livro de uma duologia. Aí vocês vão perguntar, mas como assim? Eu já explico. Essa série, gente, dessa autora, é uma série bem longa e se passa na Flórida. Só que essa série, gente, dentro dela existe algumas duologias, algumas trilogias, e esse livro faz parte de uma duologia. Eu estou falando do livro Mais Uma Chance, da autora Abby Glines. Então, como eu já disse, ele é o 2º livro de uma duologia. O primeiro livro se chamava A Primeira Chance. Eu vou colocar a capa aqui do primeiro livro para vocês verem. E esse livro aqui, gente, ele continua contando, né, a história de um casal improvável. Eu adoro, assim, histórias, né, de casais improváveis. Eu adoro quando o destino une pessoas, assim, com ideais completamente diferentes, com mundos, assim, completamente diferentes. E eu gosto de histórias assim. E é o caso desse casal aqui, né? A Harlow é uma menina tímida, uma menina, assim, estudiosa, solitária, né? Ela sempre gostou de ficar no quarto dela, no canto dela, com os livros dela, apesar de viver uma vida meio que tumultuada, porque o pai dela é muito famoso, ele é membro de uma banda de rock, assim, super, super, super famosa. Então, assim, a vida dela é agitada, mas ela gosta de viver no mundo dela. Ela não gosta de viver o glamour disso tudo. Tanto é que ela é a filha preferida do pai dela, né? Porque ela é uma menina muito doce. E ela acaba, gente, se envolvendo, acaba conhecendo o Grant, que é um playboy, assim, bem cafajeste. Só que quando ele conheceu a Harlow, ele descobriu, né, na verdade, o verdadeiro amor. Ele descobriu o que realmente é amar, né, porque até então ele nunca tinha amado ninguém. Então é com a Harlow que realmente ele descobre o amor. Só que o Grant, gente, ele tem um trauma, ele tem uma dificuldade, ele tem medo de perder as pessoas que ele ama. No final do primeiro livro, ele descobre que a Harlow, ela tem um problema muito sério no coração, então ela tem uma saúde muito frágil, e acabou meio que não aceitando isso, né, por causa desse trauma que ele tem. E no final do livro, né, foi um final, assim, bem tenso, né, a Harlow foi embora, tanto é que eu estava na expectativa de ler o 2º livro, que eu queria saber o que aconteceu. Então a Harlow abandonou o Grant, né, porque ele não suportou saber que ela tinha uma saúde muito frágil, ele não ficou do lado dela, então ela simplesmente deixou ele e foi embora. Foi para um outro lugar, sem deixar vestígios algum. E depois disso tudo, gente, depois que a Harlow vai embora, a ficha dele cai, né? E ele cai na real de que a Harlow é o amor da vida dele, que ele não deveria ter feito isso com ela, que apesar dele ter, né, o trauma dele, de ter medo de perder as pessoas, ele devia ter ficado do lado dela. Então o que o Grant faz? Ele liga pra Harlow todos os dias. Quando eu digo, gente, todos os dias, é porque é todos os dias mesmo. A caixa postal dela acaba ficando cheia. Ele liga pra ela todos os dias, pedindo perdão, querendo saber onde ela está, e parari, aquela coisa, né, de homem arrependido. E a Harlow, né, como uma boa masoquista que é, todos os dias ela ouve essas mensagens, porém ela não atende, né? A Harlow é uma menina, assim, bem convicta, né? Apesar de ser doce, gentil, não sei o que, ela é bem convicta no que ela quer, no que ela pensa, e ela acaba não atendendo nenhuma dessas ligações. Só que, olha o destino de novo, colocando o dedinho na vida desses dois. A Harlow passa por um momento, assim, na vida dela um pouco complicado. Por quê? Porque ela quer realizar um sonho, só que esse sonho, gente, acaba colocando a vida dela em risco. Só que mesmo
as pessoas, né, que estão do lado dela, os familiares dela, aconselhando ela a não seguir esse sonho. Mesmo assim, ela resolve seguir esse sonho, mesmo colocando a vida dela em risco, ela resolve que ela vai colocar isso em prática. Então o destino acaba unindo de novo esse casal, eles acabam se reencontrando, acabam colocando as cartas na mesa, e o Grant mais uma vez entra em choque porque ele reencontrou o amor da vida dele, só que o amor da vida dele deu um passo assim que tá colocando a vida dela em risco, e ele não sabe o que fazer, se ele fica do lado dela, se ele convence ela a desistir disso. Só que o Grant, gente, nesse livro, ele teve um crescimento assim incrível, ele amadureceu demais. Ele deixou de lado todos os seus medos, aquele egoísmo que ele tinha, ele deixou de lado por amor, e ele acaba ficando do lado dela, mesmo não concordando com a decisão da Harlow, ele acaba apoiando ela, e a Harlow, né, segue em frente com o seu sonho, com o amor da vida dela do lado dela. Só que, gente, muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. O livro tem momentos, assim, muito tensos mesmo. Esse livro, pra mim, assim, da série, foi o livro mais doce, foi o livro, assim, comovente. Pra mim, a autora, porque, assim, todos os livros da Abby, gente, são livros, assim, picantes, né? São new adults, assim, picantes mesmo. E ela acabou nesse livro fugindo desse lado, sabe? De sexo, e partiu para um lado, assim, para escrever um livro que tocasse os corações, e tocou meu coração. Tem partes desse livro, eu fiquei com um apertinho, assim, no peito. Não vou dizer que eu chorei, porque eu não chorei, mas, assim, foi quase. Foi, assim, um livro, assim, bem comovente, assim, eu gostei demais dessa história. Tirou um pouco a impressão que eu tinha da autora, porque, assim, alguns livros da autora, ela andou me decepcionando com algumas coisas, né? Eu já comentei com vocês, né, que eu acho a Abby muito cheia de surpresas desagradáveis, e só que nesse livro não tivemos surpresas agradáveis, ainda bem. Eu estava com medo de acontecer certas coisas nesse livro, porque, assim, a Abby é meio que ceifadora, sabe? Mas esse livro aqui é muito legal dessa série. Acho que é um dos livros que mais mexeu comigo, eu gostei demais dessa história, com certeza eu vou ler, né, os outros livros. E ele teve uma coisa interessante, gente, nesse livro que eu queria compartilhar com vocês. Eu até comentei no Snapchat, comentei no Instagram também, porque, assim, os livros dessa autora, geralmente ela alterna, né, entre a personagem feminina e o personagem masculino. E só, né, ela alterna só entre os protagonistas. Só que nesse livro aqui, ela resolveu também contar o lado de alguns outros personagens. Ó, vocês podem ver aqui tem o Kiro, que é o pai, né, da Harlow. Tem também aqui passagem de alguém que eu não esperava, gente. Eu fiquei assim surpresa. Sabe de quem, ó? Da Nan, gente. A Nan, vocês sabem que é minha arqui-inimiga. Eu odeio essa personagem, eu odeio com todas as minhas forças. Só que ela resolveu colocar umas passagens aqui da Nan, que tá me cheirando o livro da Nan. Com certeza teremos um livro da Nan. E eu vou falar uma coisa, gente. Apesar de não gostar da Nan, eu quero ler o livro da Nan. Porque, gente, eu quero saber o que passa naquela mente daquela pessoa. Porque aquela pessoa é daquele jeito. Porque, olha, a Nan pra mim é intragável, mas eu quero ver o lado dela. Eu necessito ver o lado da Nan, e com certeza eu vou ler o livro da Nan também. Eu não sei qual história vai ser o próximo. Acho que vai ser da Beth, né? O próximo vai ser da Beth, que tá passando por uma fase meio complicada também. Gente, só vai me entender quem lê essa série, né? Então eu vou parar de falar e vou para o próximo livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também faz parte de uma série. Esse é o 6º livro dessa série. E eu parei pra pensar outro dia e falei, gente, já estamos no 6º livro dessa série. Parece que foi ontem que eu li o primeiro livro. E o primeiro livro dessa série, assim, nossa, foi um livro que me ganhou demais. Eu estou falando do livro Além do Amor, da Elizabeth Bezerra, minha amiga querida, linda, maravilhosa. Esse daqui é o 2º livro, né, de uma duologia dessa série. E, gente, como eu já disse, é chover no molhado, né? Toda vez que eu falo isso, realmente é chover no molhado.
porque eu já falei isso outras vezes, mas assim, eu sempre volto a enfatizar isso, que assim, eu sou muito sincera, sabe? Eu não ganho nada pra falar bem de autor nenhum, eu não ganho nada pra falar mal de autor nenhum, realmente tudo que eu falo pra vocês é de coração e é realmente o que eu senti. A Elizabeth Bezerra é uma autora que ela tem um dom, assim, gente, maravilhoso de escrever, de desenhar personagens apaixonantes. Pra mim, todos os personagens dela são apaixonantes. Quando você pensa, a Elizabeth não vai conseguir se superar agora, ela consegue se superar sim. Eu acho que ela coloca tanto amor, ela coloca tanto coração nas histórias, nos personagens que ela escreve, assim, que é impossível você não se apaixonar pelos personagens dela. É impossível mesmo. E esse livro aqui, gente, Além do Amor, ele é o segundo livro de uma duologia que faz parte, né, dessa série. Essa série, na verdade, como é o sexto livro, nós já tivemos 3 duologias, né? E esse é o segundo livro de uma das duologias. O primeiro foi Além da Atração, que contou a história, né, da Penélope, que é uma personagem, assim, apaixonante, né? É uma personagem doce, é uma menina, assim, muito sofrida também, né? Uma menina que venceu sozinha os desafios, preconceitos que ela teve também na família dela, que mudou de cidade, mudou de vida, né? Fugiu de tudo aquilo que fazia ela sofrer. E ela acabou conhecendo o Adam, que é um cafajeste de primeira linha, e eles se apaixonaram. Nos outros livros da série, deu-se a entender que o casal tinha alguma coisa. Muitas pessoas não sabiam, né, do envolvimento deles, alguns sabiam, outros imaginavam, né? Então, nesses 2 livros, a gente ficou realmente conhecendo a história deles. Esses 2 livros serviu pra gente conhecer o lado do Adam também, né? Você acabou descobrindo por que o Adam, né, se tornou uma pessoa assim, cafajeste, só que a Penélope conseguiu, né, conquistar o coração dele. Só que no primeiro livro, no final do primeiro livro, né, algumas intrigas acabou separando o casal. E no segundo livro, gente, quando você pensa que esse casal não tem mais o que sofrer, que eles já sofreram tudo que eles tinham que sofrer na vida deles e nas outras vidas também, a autora acaba te surpreendendo. Ela acaba fazendo esses 2 sofrer muito, muito, muito. E você que tá lendo a história sofre junto com os personagens, porque são personagens assim que você acaba se apegando, né, de certa forma, e você sofre junto com eles. E é o que aconteceu nesse segundo livro, gente. Aí quando você pensa, não, agora vai dar certo, aí que não dá certo. Acontece coisas que faz o casal se separar, gente. Quando você pensa que eles vão ficar junto, a vida acaba separando eles. Intrigas, conspirações, esse livro é cheio de surpresas. Você tem que prestar atenção nesse livro, você tem que prestar atenção nos acontecimentos que tem nesse livro, porque a história desse livro também interliga com histórias que você já leu antes, né, nessa série. Alguns personagens que você já viu em outros livros, eles aparecem nesse livro também. E é um livro, assim, gente, apaixonante, mas é um livro sofrido. É a marca registrada da Elizabeth Bezerra, né? Se não tiver choro, se não tiver sangue, não é uma história boa, né? O negócio dela é fazer a gente sofrer. Mas eu adoro todos os livros dela. Por mais assim que eu sofra, eu adoro demais. Eu não posso contar mais sobre esse livro, gente, que eu vou fazer spoiler, tá? Só que deixa eu te contar uma coisa pra vocês. A capa já tem um spoiler gigantesco, né? Mas não fique pensando vocês que é só flores nesse livro. Não é só mar de rosas, não. Vocês tomem cuidado, tá bom? Então foi mais um livro da Elizabeth que eu adorei demais, demais, demais. O ganhador do mês de março, gente, ele é o segundo livro. Se eu não me engano, esse livro não é uma série, é uma trilogia. O primeiro livro que eu li, já comentei com vocês, que eu li em fevereiro, foi A Rainha Vermelha, né? Essa capa brilhante aqui não dá pra ver direito. Esse foi o primeiro livro. E o segundo livro é Espada de Vidro. Eu adoro essas capas brilhantes, são demais. E é o seguinte, gente, lembra que eu comentei com vocês no mês passado que, assim, eu não havia odiado o livro, mas eu tive uma dificuldade com esse livro e que eu ia ler o segundo pra realmente concluir o que eu achei disso tudo? Hoje eu tenho a conclusão pra vocês. É o seguinte,
O primeiro livro, como eu já comentei com vocês, ele tem algumas características de alguns livros que eu já li. Por exemplo, eu acho que ele é uma mescla de A Seleção. A personagem me lembra muito a personagem do livro Divergente. Então, assim, por ele parecer, né, que tem elementos de outros livros, eu tive uma dificuldade de aceitação com esse livro. Mas eu falei, não, vou ler o segundo, vamos continuar para ver no que vai dar essa história. E o segundo livro, gente, ele acabou abrindo, né, os meus horizontes para esse livro e eu gostei mais do segundo livro. Ele continua tendo realmente características de outros livros, mas a autora deixou o dedinho dela. Eu acho essa autora assim bem ousada, tá? Eu vou dar uma pincelada bem rápida nessa história, porque eu já contei a história do primeiro livro no vídeo anterior, mas eu vou dar uma pincelada bem rapidinha pra vocês. Esse livro, ele tem carinha de distopia, né? Ele conta a história da Mary, que é uma menina que nasceu numa parte da sociedade pobre, né? A sociedade nesse livro, ela é bem dividida, tá? Não tem meio termo, né, nesse livro. Ou você é muito rico ou você é muito pobre. Então ela faz parte, né, da sociedade muito pobre. E ela faz parte dos vermelhos. Quem são os vermelhos? São pessoas que nasceram com sangue vermelho, assim como eu, assim como você. E quem são os ricos? São as pessoas que nasceram com sangue prateado. E quando eu falo sangue prateado, é sangue prateado mesmo. Isso não é uma metáfora, tá? Não é um simbolismo. Eles nasceram com sangue prateado mesmo. E são a elite da sociedade, são a nobreza da sociedade. E o diferencial desse povo não é só ser os ricos, né? Ser os poderosos. O diferencial desse povo é que eles nasceram com poderes sobrenaturais. Eles têm poderes de controlar os elementos da natureza. Alguns controlam fogo, outros controlam a água, o vento, outros são extremamente fortes, outros controlam a mente, assim, são poderes infinitos. Então cada um, né, cada pessoa, cada família tem um poder especial. Às vezes as famílias, né, casam, unem, né, os poderes, os filhos nascem ou com o poder do pai, com o poder com a mãe, e por aí vai. Então os prateados, além de serem ricos, eles são muito fortes e muito poderosos, porque eles têm poderes sobrenaturais. E os vermelhos não. Só que no primeiro livro, né, a gente acaba descobrindo que a Mary, mesmo sendo uma vermelha, ela também tem poderes sobrenaturais. Ela consegue controlar a eletricidade, tanto é que ela ganha, né, o apelido de garota elétrica. E o poder dela, gente, é muito forte. Tanto é que quando descobrem, né, que ela tem esse poder, eles acabam que meio que prendendo ela no palácio, né? Acaba convidando ela, né, a morar à força no palácio. Por quê? Porque eles querem entender por que uma vermelha tem poderes sobrenaturais, assim como os prateados, e também para controlar, né, gente? Imagina uma vermelha com um poder desse. E no livro, gente, a gente descobre que existem outras pessoas, outros vermelhos, que têm o mesmo poder que a Mary tem. E no segundo livro, gente, a Mary e o Cal, que é o príncipe, eles estão fugindo do Maven, que é o príncipe irmão do Cal. Vocês lembram que eu falei que no livro tem um triângulo amoroso? Quando a Mary vai lá no palácio, ela conhece... Na verdade, ela conheceu o Cal antes, mas tudo bem. Ela começa a conviver com o Cal e com o Maeve, que são dois irmãos. Eles são os príncipes. Então, meio que existe um triângulo amoroso entre esses três. Né? A Mary tem uma queda pelo Cal, mas ela acaba, né, se interessando pelo Maeve também. Ela acaba se compadecendo pelo lado do Maeve, né? Ele faz aquele tipo de irmão ofuscado, porque o Cal é mais poderoso que ele, porque um dia o Cal vai conseguir a coroa, não sei o que. Ele faz aquela linha, né, irmão ofuscado pelo irmão mais velho. A Mary, ela tem essa característica, né, de se apegar aos fracos, né, os oprimidos, e ela acaba meio que desbandando pro lado do Maeve, e ela cria uma amizade muito grande com ele. Só que, gente, eu acho que isso não é spoiler, né, porque quem leu o primeiro livro vai saber. O Maven não é tudo aquilo que ela imaginava. Ele acaba subindo ao trono de uma forma assim, nada honesta. E agora a Mary
e o Cal, eles são fugitivos, eles fugiram, né, do palácio, eles estão jurados de morte, eles estão procurados, eles são as pessoas mais procuradas do reino, a cabeça deles foi colocada a prêmio, então além de fugir, né, do rei, que é poderosíssimo, né, que tem todo o exército, né, ao seu dispor, eles também fogem dos mercenários, né, que querem também conseguir uma recompensa, né? Conseguir ganhar dinheiro com eles também. Então eles fogem, né? Disso tudo, eles acabam se unindo, mais ainda, né, com a Guarda Escarlate. Quem é a Guarda Escarlate? São os vermelhos, né? São um grupo de vermelhos que se uniram para derrubar o rei, né? Para derrubar a monarquia. Então eles acabam se unindo a esse povo. E a Mary, gente, nesse livro, o foco dela são dois, na verdade, não é um foco só, são dois focos. É se vingar do Maven, né, que traiu ela, de uma certa forma ele acabou traindo ela, né. Então o foco dela é vingança e o segundo foco dela é encontrar outros vermelhos com os mesmos poderes que ela, que eles colocaram o nome de sangue novos. Então ela procura esses sangue novos e ela não só quer encontrar eles para formar um exército e marchar contra o rei, mas também para salvar essas pessoas, porque o Maeve, gente, ele sabe da existência desses sangue novos e com certeza ele vai querer chegar até essas pessoas antes da Mary. Então, gente, é um livro assim intenso, que eles passam o livro inteiro procurando essas pessoas, tentando recrutar essas pessoas, tentando salvar, né, essas pessoas. E é super interessante, gente, assim, porque vendo, né, os poderes dessas pessoas, eu lembrei demais dos X-Men. Gente, são poderes assim que vocês não têm noção, vocês não têm ideia, assim, da criatividade dessa autora. A imaginação da mulher vai longe, vocês não têm noção. É uma mescla, assim, de X-Men bem forte, bem pesada. Então ela vai atrás desses sangue novos pra tentar vencer o Maven. Gente, a única falta que eu senti nesse livro foi o quê? O Maven, ele acabou se mostrando ser uma pessoa, assim, bem má mesmo, vamos usar a palavra má, sabe? É uma pessoa bem rancorosa mesmo. Eu senti falta, assim, dele ter sido um pouquinho, de ter tido mais aparição do Maven nesse livro. Eu esperava grandes confrontos, não teve grandes confrontos como eu estava esperando. Vamos ver no terceiro livro, porque o segundo livro terminou de uma maneira que eu vou te contar, viu? Tô louca pra ler o terceiro livro. E valeu super a pena ler esse segundo livro, eu super indico esse livro pra vocês. Quem gosta assim, de uma distopia, quem gosta de um livro de aventura. A minha única dificuldade, né, com esse livro é com a personagem, que às vezes eu acho ela meio assim, cabeça dura. Ela lembra muito a atriz do Divergente, sabe? Aquela mania de querer ser heroína, sabe? Aquela coisa de atriz assim que eu não sei explicar, sabe? Então assim, como sempre, né, eu vivo uma história de amor e ódio com essa personagem. Ora eu amo essa personagem, estou do lado dela, eu estou torcendo por ela, e ora eu odeio essa personagem, mas tudo bem. Tô louca para ler o terceiro livro, e esse livro foi o ganhador, foi o vencedor do mês de março, por incrível que pareça. Eu comecei a ler esse livro, nem foi com grande expectativa, né, por conta do primeiro livro que eu li, mas eu acabei me surpreendendo com o segundo livro. Ele não é tão agitado como eu esperava, mas ele teve algumas revelações, né, bem interessante. E o final, o que eu vou falar desse final? Mas tudo bem. Esses foram os livros que eu li no mês de março. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero muito também que vocês possam me seguir no Instagram, que vocês possam curtir a página do Cereja com Glitter no Facebook. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado e espero muito que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!